Olá! Hoje nós vamos falar sobre coleções, em Java principalmente. Tá? Coleções é um conceito que surgiu há muitos anos atrás, mais especificamente em 1980, com a linguagem Smalltalk, e a ideia que levou à criação de coleções é que sistemas de software complexos, em geral, lidam com milhares ou muitas vezes milhões de objetos, milhões de instâncias de objetos. Como que a gente consegue organizar esses objetos para poder acessar eles quando a gente precisa, percorrer eles de diferentes formas? E a forma que foi encontrada para fazer isso foram as coleções. Tá? Então, o Smalltalk 80 introduziu uma biblioteca de classes, com algumas poucas dezenas de classes, para lidar com essas coleções. Era uma biblioteca muito poderosa, porque implementava diferentes formas de manipular objetos e diferentes algoritmos para acessar, percorrer esses objetos. Tá? Java se inspirou nessa biblioteca de coleções de Smalltalk e hoje oferece também uma biblioteca muito boa, muito eficiente e muito útil. Tá? Exemplos de coleções, por exemplo, Vector e ArrayList, são tipos de objetos que contêm uma sequência de objetos e, o mais interessante, ao contrário de um array tradicional, o tamanho dessa sequência de objetos é variável. Você pode começar com um vetor de tamanho vazio e vai acrescentando um elemento por vez, ou 10 por vez, ou 50 por vez, ou cada vez que você necessita, e você pode ir removendo elementos. Daí o tamanho dessa estrutura de dados vai se adaptando dinamicamente à medida que você vai precisando. O ArrayList é algo semelhante. Tá? Vamos dar uma olhada nesse ArrayList, que é talvez a coleção mais utilizada hoje em dia em Java. Tá? O jeito para criar um ArrayList é assim, né? Então eu escrevo ArrayList, por exemplo, uma lista de amigos, e daí eu crio uma nova ArrayList. A ArrayList, em particular, é uma classe, eu crio uma nova instância da classe. Daí eu posso acrescentar coisas nesse meu ArrayList, né? Então eu posso fazer amigos.addJohn, addPaul, addRingo. Eu vou ter, a partir daí, eu passo como parâmetro um objeto que é para ser acrescentado naquele ArrayList. Nesse caso, John, Paul e Ringo são objetos do tipo string, né? String é uma classe Java, são objetos do tipo string. Então, nesse momento, esse amigo, esse ArrayList, tem 3 elementos. Se eu fizer tamanho recebe amigo.size, ele vai devolver o número 3, porque o tamanho é 3. Eu posso também acessar um determinado elemento desse ArrayList usando o método get. Então, amigos.get1 vai devolver o Paul, o string Paul, né? Que é um objeto que está guardado lá na posição 1 desse array, que começa em 0, o array, e daí ele vai guardar nessa variável baixista o string Paul. Eu posso também, por exemplo, eu posso não gostar do Ringo ali, eu posso remover o elemento que está no item 2, desse momento o ArrayList vai ficar com um elemento a menos, quer dizer, o tamanho dele vai decrescer, então eu tirei o Ringo e posso colocar o Fábio no lugar do Ringo, fica um array muito mais bonito ali, muito mais interessante, né? Então esse é um exemplo do ArrayList, que é uma estrutura de dados muito usada. Né? Só que qual é o problema que a gente tem aí? Os elementos de um ArrayList são do tipo object, que é esse tipo genérico de object. Então, se escrever algo do tipo ArrayList contas, para guardar contas corrente, por exemplo. Então, eu vou criar esse novo ArrayList e eu faço contas.add, uma nova conta corrente com R$100 inicialmente. Tá? Então, crio uma nova conta corrente e guardo aí nesse array. Depois, eu posso querer acrescentar outra conta corrente de R$300 e acrescento ali nesse meu ArrayList de contas. Se eu fizer isso aqui, contas.get1, ele vai devolver esse elemento aqui. Mas, se eu fizer um ponto saldo, sabe o que vai acontecer? Não dá certo, vai dar um erro de compilação. Por quê? Porque o ArrayList, dessa forma que está aqui, ele supõe que tudo que está lá dentro são do tipo object, objetos do tipo object. Ele não sabe qual é o tipo específico de objeto que está lá dentro. Então, se eu fizer algo do tipo object.saldo, ele vai dar um erro falando que a classe object não tem um método saldo, né? Porque, na verdade, ele não está sendo capaz de perceber que é um tipo específico de objeto que é da classe conta corrente. O compilador, não, se
só isso dessa forma não dá certo. Então, o que eu precisaria fazer para resolver isso? Eu precisaria dizer explicitamente que o que está no contas.get1 é uma conta corrente. Então, essa aqui é a operação que a gente chama de casting, né? Então, eu faço cast para esse tipo específico de conta corrente, e aí sim eu posso chamar o ponto saldo, porque isso aqui é um objeto do tipo conta corrente, o compilador vai deixar eu fazer isso. Mas aqui entre nós fica bem feio esse código, né? Então, não é o tipo de coisa que a gente gostaria de ter que ficar fazendo esse casting toda hora, né? Como que a gente resolve isso de uma forma um pouco mais elegante, tá? Então, isso aqui funciona, mas não é muito elegante. Para ficar elegante, a gente tem uma solução melhor, que é o seguinte: usar essa ideia de tipos parametrizáveis, que é uma coisa que apareceu lá no passado em C++ e foi incorporada em Java. Essa ideia que você cria um novo tipo, nesse caso vai ser, por exemplo, um novo array list, e eu passo como parâmetro qual é o tipo dos elementos que vão estar dentro do meu array list, tá? Isso também é chamado de programação genérica e de generics. Programação genérica porque a ideia é que você escreve o código de uma vez e depois você pode plugar diferentes tipos de mesmo código que funciona com diferentes tipos. Em inglês se fala generics. Então, como que funciona essa ideia de tipos parametrizáveis? A gente passa aqui um tipo como parâmetro para o array list. Então, ao fazer array list menor, conta corrente maior, eu estou dizendo que eu estou criando agora uma variável contas do tipo array list, onde os elementos dentro do array list são do tipo conta corrente. E daí, na hora de instanciar, eu faço a minha array list, conta corrente dessa forma, tá? A partir daí, se eu fizer contas.add, duas contas correntes ali dentro, vai funcionar fazer contas.get um ponto saldo, porque agora ele sabe que esse contas guarda coisas do tipo conta corrente. Por outro lado, se eu tentar guardar coisas que não são conta corrente lá dentro, também vai dar um erro de compilação, tá? Então, isso aqui é mais comum usar esse tipo de código quando a gente já sabe a priori aqui o tipo, a gente já diz aqui o tipo quando a gente está criando array list, né? Não precisa ser exatamente o tipo totalmente específico, pode ser uma superclasse ou uma interface, e dentro delas, embaixo daquela interface, a gente pode ter várias classes que implementam aquela interface e a gente coloca a interface mais genérica aqui nesse lugar, tá? Mas tem que ser tipos compatíveis. Então, se eu coloco uma interface X, só vou poder colocar lá dentro tipos que implementam essa interface X, tá bom? Tem uma simplificação que a gente pode fazer no código. Ao invés de escrever tudo isso aqui, array list, conta corrente, tem duas simplificações. A primeira, em vez de escrever array list, a gente pode escrever só list, se a gente quiser, porque list a gente vai ver, é uma interface que o array list implementa. Então, a gente está dizendo o tipo da interface. Outra simplificação que a gente pode fazer, então aqui seria só o list, conta corrente, para dizer que contas é uma lista de contas correntes, tá? E daí, nas versões mais recentes de Java, uma vez que eu já coloquei o tipo aqui, eu não preciso repetir o tipo novamente aqui. Eu coloco esse menor maior, isso aqui se chama operador diamante, porque se parece com um losango diamante. Assim. Então, usando esse operador diamante, que é menor, maior, vazio, eu estou querendo dizer, pegue o mesmo tipo que eu já defini aqui no começo da linha e crie um novo array list só para aquele tipo, tá? Então, o que a gente vai fazer mais tipicamente é escrever linhas desse tipo. Então, você cria uma lista, você passa como parâmetro os elementos e depois você cria aqui o seu array list para guardar lá dentro. A vantagem desse array list é que o tamanho dele é variável. À medida que você vai colocando elementos, ele vai crescendo automaticamente. Você não precisa, a priori, definir o tamanho dele, ao contrário do array, né? O array, quando você aloca o espaço, você já tem que alocar o espaço a priori. Aqui não, ele vai alocando à medida que você vai colocando elementos, tá? Vamos dar uma olhada, então, no conjunto de classes de coleções em Java, que, como a gente está vendo aqui, é uma coisa bem complexa e, na verdade, isso aqui é só um pedaço, tem mais outras classes que não estão aqui, isso aqui são talvez algumas das principais. Então, todas as coleções, elas implementam uma interface, esses losangos, esses ovais são interfaces, né? Uma interface chamada iterable, que é uma iterável. É como se fosse um objeto que você permite ir iterando sobre ele, pegando um por vez. Tá? Depois, tem uma subinterface que é a coleção. Coleção permite acrescentar elementos, remover elementos.
Daí tem 3 subtipos de coleção. Pode ser um conjunto. Pense num conjunto numérico, por exemplo, da matemática, da teoria dos conjuntos da matemática, né? Então, você coloca coisas num conjunto e, em particular, o conjunto, por exemplo, você não pode ter 2 elementos repetidos, né? Num conjunto da matemática, você não tem 2 números 5. Se você tem um conjunto que tem número 5, você faz a união com outro número 5, fica um número 5 só, não tem multiplicidade, né? Os conjuntos na matemática, a mesma ideia aqui. Já lista é um pouco diferente de conjunto, porque a lista, a ideia é você ter uma sequência, uma lista de elementos, e daí sim, você pode ter 3 números 5, depois você pode ter um número 8. Essa lista pode estar fora de ordem, né? Pode ter elementos em qualquer 5, 22, menos 1, 10, tá? E você pode acessar um determinado elemento da lista. Você pode falar, me dê o 10º elemento da lista, tá? Então, objetos do tipo list vão ter esse comportamento. E depois você tem queue, que é uma fila de objetos, que em geral as pessoas entram na fila de um lado, saem da fila de outro, tá? Você pode ter diferentes tipos de fila. Então, esse aqui são, esses ovais laranja, amarelinho, são as interfaces dessa framework, desse conjunto aqui de elementos de coleções. Daí a gente tem algumas classes abstratas, que são essas aqui em azul, que elas definem alguns métodos com a implementação de alguns deles, mas deixam alguns em abstrato, alguns para serem implementados pela subclasse. Então, por exemplo, tem um tipo específico de lista, que são a abstract list, e daí tem alguns subclasses aqui que implementam essa classe abstrata. O array list, que é o que eu falei que é o mais usado, né? Tem também o vector, que era usado mais antigamente, hoje em dia o array list é mais usado. Tem o stack, que é como se fosse uma pilha de elementos, onde eu vou, nem pense numa pilha de pratos, eu vou colocando pratos, e cada vez eu coloco sempre em cima da pilha, e na hora que eu tiro, eu também sempre tiro de cima da pilha, né? Você não pega um elemento ali do meio e tira da pilha, sempre você olha para o topo da pilha, coloca a coisa no topo da pilha ou remove coisas do topo da pilha. Nessa classe, nesse tipo aqui de objetos de fila, você podia ter uma fila de prioridades, por exemplo. Cada vez que você entra, coloca alguém numa fila, a pessoa tem uma prioridade diferente. Isso pode ser, por exemplo, se tem um sistema online, uma pessoa que pagou um serviço premium tem prioridade em relação a uma pessoa que pagou o serviço básico e em relação a uma pessoa que não pagou nada. E daí você pode ter essa fila de prioridades. Ou se é um banco e tem as gestantes e os idosos têm prioridade em relação aos outros outros clientes no atendimento online, você pode estabelecer uma fila de prioridades dessa forma. Tá? Ou num sistema que controla uma usina nuclear, pode ter avisos que chegam, e quanto mais perigoso é o que está acontecendo, maior é a prioridade. Tá? Então, com uma fila de prioridades, você pode gerenciar esse tipo de coisa. Tá? Essa interface iterable que tem aqui em cima, no topo, né, é uma interface bem interessante, porque ela simplesmente define ali que você tem uma coleção de objetos que você pode ir iterando um por um ali. E se você tem uma classe que implementa essa interface iterable, daí você pode usar aquele for melhorado que a gente viu, né? Desse tipo aqui. Por exemplo, for, conta corrente, c contas. Não precisa usar aquele índice para ir percorrendo, né? Você diretamente acessa cada um dos elementos, tá? As contas que a gente criou é um array list, então eu posso usar o for dessa forma em array list. Na verdade, é uma coisa muito poderosa, porque funciona com qualquer tipo de coleção. Então, vocês vão ver que a biblioteca de Java contém dezenas de diferentes tipos de coleção que já vêm implementados, mas esse for melhorado sempre vai funcionar com eles. Então, você tem sei lá, uma garagem cheia de carros, eu posso fazer c.limp para limpar todos os carros da garagem. Aqui não me interessa qual é o tipo específico de coleção, porque a gente viu toda a coleção implementa o iterable, então eu posso iterar, não me interessa como é a estrutura de dados ali embaixo que implementa aquela coleção, sempre vai funcionar esse for, tá? Isso é uma coisa bastante poderosa. Vamos dar uma olhada, a gente viu, tem a interface iterable, e depois embaixo a gente tem uma subinterface que é a collection, né? E olhando a documentação padrão ali de Java,
busca no Google Java Collection Documentation, que você vai cair aqui na documentação padrão de Java. A gente consegue ver um monte de informações e quando você estiver programando com coleções, você vai ter que consultar essa documentação para saber o que fazer, né? Então, por exemplo, eu aqui já estou na página do Java 8 padrão, a gente vê aqui que tem uma interface coleção, que a gente pode passar um tipo específico por parâmetro para aquela coleção, se a gente quiser parametrizar. Ela tem como superinterface o iterable, ela tem essas várias subinterfaces aqui, e todas essas classes aqui, algumas dezenas de classes implementam essas coleções. Então, isso aqui são todas as coleções da biblioteca de coleção de Java. Então, aqui dá o ArrayList, o Vector, que a gente já falou, por exemplo, mas tem outras, lista ligada, pilha, tá? Então, tem várias coisas aqui, fila de prioridades, tá tudo aqui. E daí tem a documentação, primeiro explica um pouco ali o que dá para fazer com as coleções, e depois tem os métodos, né? Então, aqui diz, por exemplo, que tem o método add para eu adicionar um elemento do tipo E aqui na minha coleção. Ou add all, eu posso passar uma outra coleção como parâmetro e ele vai acrescentar todos aqueles outros elementos que estão na coleção nessa minha coleção. Eu posso dar um clear, que limpa a coleção, joga fora todo mundo. Eu posso, um método que verifica se uma determinada coleção contém um certo objeto que eu passei ou não, vai devolver um booleano. Se contém todos os elementos de uma outra coleção. Eu posso ver se, por exemplo, se a coleção está vazia. Tem várias outras coisas. Eu posso remover um determinado objeto, remover um conjunto de objetos, tá? Então, o tamanho da coleção. Eu posso converter aquela coleção para um array, ou um array de objects, ou um array daquele tipo específico que eu quero, tá? Então, várias coisas que a gente pode fazer com coleção. Como a gente viu, tem um tipo específico de coleção aqui, que são as listas, né? Se a gente for na documentação de listas, a gente vê que listas tem uma explicação, né? É uma coleção ordenada, também conhecida como uma sequência. A ideia é que você pode usar um índice aqui, que é um inteiro, para ir pegar cada elemento. Então, eu posso ir direto para a posição 7. Por isso que o collection não tem aquele método get para ir direto para uma determinada posição. Mas aqui, no lista, tem assim o get. Ó. Get eu passo como parâmetro um índice, e daí ele me devolve o elemento que está naquele índice. Tá? E daí tem várias outras coisas que a gente pode fazer aqui. Então, essa documentação, a gente vai usar bastante a documentação online à medida que a gente for usando esses diferentes tipos de coleção. Tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, resumindo, coleções são uma forma de manipular grandes grupos de objetos. Quando a gente tem muitos objetos e a gente quer guardar eles e acessar eles de diferentes formas, percorrer eles, copiar eles de um lugar para o outro, tá? Para organizar os nossos objetos. A biblioteca padrão de Java já provê vários tipos de coleção já implementadas, e o uso de interfaces comuns é muito poderoso, porque a gente tem uma forma padrão, uniforme, de acessar diferentes tipos de coleções. Né? Eu posso, para toda coleção do tipo lista, eu posso fazer um get para o quinto elemento da lista, por exemplo, independente de qual a implementação que está sendo usada lá. A gente vai ver que diferentes classes usam diferentes estruturas de dados. Então, por exemplo, aquele ArrayList, ela chama ArrayList porque internamente ela usa um array para acessar os elementos. Então, quando eu faço um getSet, ele vai no sétimo elemento do array e pega imediatamente. Já tem outros tipos de lista, uma lista ligada, por exemplo, que ela não usa um array, ela usa aquela outra estrutura de dados que é uma lista ligada, cada elemento tem um apontador para outro. Então, se eu fizer um array getSet ali, numa lista ligada, né, ele vai ter que percorrer todos os elementos daquela lista, percorrendo os apontadores até chegar no sétimo elemento. Mas isso, para mim, de fora eu não percebo. Né? Eu escolho aquela classe específica que vai ter, provavelmente, o melhor desempenho para o problema que eu estou fazendo. Mas na hora que eu uso, a interface é padrão, porque todas as coleções implementam as mesmas interfaces. Tá? Se eu pego qualquer coleção que implementa o iterable, ou se eu faço a minha própria classe, eu implemento a interface iterable, daí eu ganho aquele for melhorado para ser usado. Né? Então, você pode criar a sua classe, e você pode fazer o for ali na sua classe,
desde que você implemente a interface iterable, tá? Então, essa é a ideia de coleções. A gente vai começar a usar coleções daqui para frente. Obrigado pela atenção. E até a próxima. That's all, folks. Por hoje é só.